O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Cine Federal. Assim como muitas jornadas na vida, os caminhos do cinema também são misteriosos. Não se sabe ao certo de onde o interesse por fazer cinema pode partir. Todo cineasta possui uma história particular sobre um momento em que percebeu que era isso, o cinema, que era o que ele queria fazer da vida. Recebo aqui nos nossos estúdios hoje um incentivador do cinema nacional de baixo orçamento. Um ex-atleta que se apaixonou pela sétima arte, pelo caminho da cinefilia. Produtor, diretor e empresário, este é Cavi Borges. Ele conduz uma das produtoras de vídeo mais interessantes do nosso cenário nacional, responsável pelo resgate e lançamento de filmes raros, além, é claro, de muitos outros projetos, como a websérie e o filme também, Vida de Balconista, e o projeto Cidade de Deus, 10 anos depois. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje, Cavi. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer aqui estar em Curitiba, visitar a cidade, conhecer aqui esse estúdio maravilhoso, muito legal. Bacana. Conta um pouco dessa sua trajetória, interesse pelo cinema, como que você chegou a se interessar por isso e hoje ser produtor, distribuidor de cinema? Tudo começou na locadora. Eu era atleta de judô profissional, estava nas vésperas das Olimpíadas, eu ia viajar para as Olimpíadas de 96 para Atlanta, machuquei, não pude viajar e aí tive a ideia maluca de abrir uma locadora de vídeo. Não entendia nada de cinema, assim, eu só via filmes comerciais, Stallone, Schwarzenegger, filme de luta, Bruce Lee. E aí, quando eu abri a locadora, eu comecei a descobrir o cinema, comecei a aprender o cinema com os próprios clientes que iam lá, pedir, tem filme do Tarkovsky, tem filme do Fellini, do Cassavetes, nunca tinha ouvido falar. Eu ia anotando, ia pesquisando e a partir daí comecei a cada vez mais me interessar e aprender cinema. E essa era até uma coisa pré-internet, assim, né? Não Foi, tinha, exatamente. Hoje em dia você vai ali, já sabe o nome do cara, toda a filmografia dele. Isso era 97, né? Não tinha coisa de baixar filme. Então o que eu fazia? Eu viajava muito para lutar judô em outros países, Nova York, França, Japão. E nesses países eu comprava esses filmes, trazia para minha locadora e eu conseguia montar um acervo de filmes que ninguém tinha, entendeu? E comecei com isso a atrair os cinéfilos cariocas e depois de um tempo a Cavide começou a virar um ponto de encontro. A gente começou a fazer eventos, mostras, cineclubes. E foi aí que eu comecei a conhecer pessoas de cinema também, estudantes, cineastas. Comecei a namorar uma estudante de cinema e a partir daí minha vida começou a ir por esse caminho. Natural, de alguma maneira. Né? E para fazer o cinema, como que foi assim, essas experiências de pegar a câmera e filmar? A gente começou... Foi uma coisa muito por acaso também, porque assim, como a minha namorada fazia estudante de cinema, eu lembro que tinha uma história engraçada. Ela sempre, no final de semana, à noite, ela ia fazer filme. Eu achava aquilo muito estranho. Eu falei, final de semana, todo final de semana à noite, vai filmar a madrugada inteira. Eu falei, vou lá conferir, ver se isso é história verdadeira mesmo. E aí comecei a ir nos sets de filmagem. E aí o pessoal perguntava, Cavi, segura o refletor aqui pra mim, pega aquela bolsa ali. Aí eu comecei a ver, eu consigo comida lá na Cobal, lá onde tem minha locadora dos restaurantes para a equipe. Eu trouxe uma câmera digital do Japão, usa a minha câmera aqui. Pode pegar filme de graça na minha locadora para estudar personagem, para pensar na decupagem do teu filme. Quando eu vi sem querer, eu estava produzindo filmes, estava ajudando a galera lá da faculdade da Estácio de Sá, que era onde a minha namorada estudava, e comecei a ajudar em vários filmes. Um dia, sentado numa mesa de bar de noite, assim, quando eu fechei minha locadora, comentei que tinha acontecido uma história engraçada comigo. Eu fazia preparação física nas Paineiras, no Morro do Cristo Redentor, e um dia um carro começou a me perseguir. Eu falei, isso dava um bom filme, um bom roteiro de filme. Aí o pessoal falou assim, por que você não faz? Eu falei, mas eu não sei fazer filme, eu nunca mexi numa câmera, não sei mexer em câmera. Eu falei, mas para você fazer cinema, você não precisa saber mexer em câmera. Tem um fotógrafo aqui, para você... Não precisa saber de direção de arte, tem um diretor de arte aqui. Todo mundo que eu tinha ajudado, um dia, resolveu me ajudar. E aí eu fingi assim, falei, é sério, dá para fazer cinema sem saber estudar, sem fazer faculdade? Eu falei, dá. É só você montar uma equipe aqui que você já tem, de pessoas que você já ajudou, e a gente faz. Aí eu fiz esse primeiro curtinha meu chamado Sem Saída, tem até no YouTube. E foi uma experiência marcante, assim, eu fiquei muito impressionado, adorei assim, participar daquele processo, uma semana, 15 pessoas lá, todo mundo trabalhando para fazer a minha ideia se transformar numa história, num filme.
E a partir daí eu comecei a querer fazer filme também. Você ilustra muito bem essa ideia do colaborativo, né? Eu acho que basicamente, sim, muitos dos seus trabalhos têm isso, né? De ter uma coisa colaborativa. Você enxerga o cinema dessa maneira, assim, como uma comunhão mesmo de pessoas que estão... Com certeza, eu acho que assim, eu até brinco, quanto menos dinheiro você tem, mais amigos e parceiros você precisa, assim, inversamente proporcional, né? Exatamente. Então, todo o projeto de cinema que a K-Video desenvolve, que é a minha produtora, é essa coisa de um colaborando no filme do outro, sabe? Eu produzo o seu filme, você produz o meu, eu fotografo dele, ele edita o dele, e com isso a gente consegue fazer, realizar, e sempre com menos dinheiro que o normal. Por exemplo, a gente faz longas que custariam 1 milhão, a gente faz por 100 mil, curtas que custariam 60 mil, a gente faz com 3 mil, mas isso devido a essa parceria, esse grupo de pessoas e de instituições também, que são parceiras que colaboram, que eu ajudo eles me ajudam, e é uma troca de favores, de interesses, para o final, para a gente conseguir fazer o nosso cinema. O que é ser independente no Brasil? Eu acho que, na verdade, ninguém é independente de nada, né? Eu sou dependente dos meus amigos, eu sou dependente da minha mãe, sou dependente da minha locadora, da minha produtora. No fundo é isso, assim, essa ideia do independente é você, no meu ponto de vista, é você não depender, é você não ficar precisando esperar um edital de cinema, esperar que apareça um patrocínio para você fazer um filme, que você ganhe um prêmio. Você pode fazer seu cinema com isso, juntando amigos, parceiros e tal. Você não precisa... Vou dar um exemplo no meu caso específico. A K-Video já fez 150 filmes, entre curtas e longas. A gente ganhou só 4 editais. A gente teria, se a gente tivesse esperado fazer filmes, os editais ou os patrocínios, a gente só tinha feito 4 filmes, a gente já fez 150. Então, assim, não é que eu não queira ganhar prêmio em edital, mas eu acho que as pessoas não podem depender só disso para realizar. Eu acho que fazer cinema, eu não sei, eu como cineasta hoje em dia, eu não tenho necessidade de filmar, eu não conseguiria ficar 10 anos, 4, 5 anos esperando para fazer um filme. Eu até brinco assim, em vez de esperar 4 anos para fazer um filme, eu prefiro fazer 4 filmes por ano. Mas só é possível assim, e juntando, porque a burocracia, a política cultural do Brasil é muito pobre, é muito fraca, entendeu? Não atende essa demanda gigantesca de pessoas que hoje em dia querem fazer cinema, querem fazer arte. Então você não pode ficar... Eu sou contra, assim, você ficar esperando, assim, bota a mão na câmera, junta os seus amigos, pensa a sua história e faz. Aprende fazendo. Eu aprendi muito fazendo. Eu fiz faculdade de cinema, mas eu acho que eu aprendo todo dia fazendo um filme novo, sabe? Você lida com situações, com adversidades, você resolve aquelas adversidades. No próximo filme você já não comete aquele mesmo erro. E você vai vivendo de experiências e vai crescendo e cada vez vai ficando mais fácil, e evoluindo sempre, sabe? Então... Acho que independente é isso, no meu ponto de vista. É você conseguir fazer, sabe? Você acordar um dia com uma ideia genial, com uma ideia que você acha que é genial. Vamos fazer? Então vamos. Juntos os amigos, na semana que vem já está filmando. Encontrar as pessoas predispostas a fazer isso. Exatamente. E mandar ver. Não ficar 4, 5 anos elaborando, pensando, será que dá? Será que eu espero? Será que eu faço? Será que eu não faço? Faz. Sim, essa burocracia, de certa forma, nas leis de incentivo, ela trava um pouco o cinema, na sua opinião, o cinema nacional? Total. Eu acho que o cinema brasileiro hoje em dia está muito preso à burocracia. A Ancine, todos esses órgãos governamentais. Você ganha um edital, você vai receber o seu prêmio daqui a 1 ano. Aí você vai fazer o filme daqui a 2, entendeu? Essa burocracia que vem de outras áreas invadiu a cultura hoje em dia, sabe? Antigamente, como o próprio Rosenberg falava, você ia para a Embrafilme, você levava um roteiro... Uma pessoa ali achava interessante, ok, vamos fazer. Hoje em dia você tem que esperar uma comissão, depois tem que esperar uma aprovação, depois tem que prestar contas. É um processo que você fica mais tempo hoje em dia preenchendo formulário e papel do que pensando no filme em si, entendeu? Hoje em dia o cineasta fica mais tempo no escritório fazendo formulário do que pensando no filme, né? Então cada vez menos você tem tempo para pensar a arte. Você só fica preso nessa coisa da burocracia, o que eu acho muito empobrecedor para a nossa cultura. E qual que é o filme que você fez que mais ilustra a contracorrente disso? Você pode dizer assim, o filme que foi mais colaborativo, que teve um resultado mais bacana, assim, que você... Cada filme é um filme, assim, mas tem um exemplo assim bem radical, que foi que a gente fez um longa em uma noite.
Eu fechei a minha locadora. Quase um título aí, Um Longa e Uma Noite. Não, porque assim, a gente fazia uma série de TV, a gente fazia 60 minutos, eu fechava a minha locadora à meia-noite, filmava dentro da minha locadora a própria série que você comentou, que é o Matheus, o Balconista, que era inspirado nas minhas histórias como balconista de locadora. A noite inteira eu filmava até 10 horas da manhã, a hora que a loja abria, eu fazia 60 minutos de conteúdo, eu fazia 12 episódios de 5 minutos para celular, é uma série para celular. Aí depois de 6 temporadas eu falei assim, cara, se eu fico uma noite fazendo 60 minutos, se eu filmar uma noite e uma tarde, eu consigo fazer 70, é um longa. Falei, pô, será que eu consigo fazer um longa em uma noite? E a gente fez. Lógico que assim, é um filme específico, super simples, equipe mega reduzida, mas é um exemplo que se você tiver uma história, se você tiver uma ideia, e se aquilo ali for simples e se encaixar com a sua estrutura, dá para você fazer. Em uma noite, um longa-metragem, uma coisa que as pessoas, pô, eu sempre ouvi falar assim, pô, um longa-metragem, 2 meses de filmagem. Hoje em dia eu acho que fazer um longa-metragem, fazer um filme, não é tão complexo quanto era, sabe? Essas facilitações todas, essa digitalização toda. Mas eu acho que, fundamentalmente, é você pensar simples. É você não querer fazer... É isso, as pessoas às vezes querem fazer um primeiro filme dela, um filme de 10 milhões de reais, filmes que tenham 100 mil figurantes, caravelas. Pra que isso? O nosso cinema... Acho que pelo menos o Brasil não está preparado para fazer essas superproduções. Deixa os Estados Unidos fazer isso, deixa os Hollywood fazer. Vamos fazer coisas simples, coisas intimistas, coisas que reflitam o ser humano, que não precisa, às vezes, 2 pessoas, como o filme do Luiz Rosenberg, 2 casamentos, são 2 mulheres numa única sala e ali tem várias discussões, vários pensamentos, várias reflexões. É um filme riquíssimo, assim, esteticamente também. Um filme super simples, a gente programou para fazer em 6 dias, fez em 5, a gente fez menos do que a gente imaginava. Mas é isso, são ideias simples, concisas, que não necessariamente precisa de ter efeitos especiais, explosões. Acho que o nosso cinema, infelizmente, é um cinema simples, né? A gente tem que pensar um pouco assim também. Acho que tem que pensar também grande, mas seguindo as suas possibilidades, né? Se você não tem dinheiro nenhum, eu até falo, eu dou um curso chamado Como Fazer um Filme de Baixo Orçamento. Falo assim, hoje em dia você tem que ver quanto você tem de dinheiro e a partir daí você começa a escrever seu roteiro. Em vez de, normalmente você escreve um roteiro e vê quanto que custa aquilo. Eu falo, pô, isso é muito caro, não dá para fazer. Hoje eu invirto a situação. Eu vejo assim, eu tenho 10 mil. Qual o filme que eu posso fazer com 10 mil? Que cabe nisso. Né? Exatamente. E a partir daí eu começo a escrever meu roteiro para conseguir fazer esse filme e faço. E como que foi pensar essa websérie, né, A Vida de Balconista? Como que foi assim, onde que surgiu a ideia? E o que é muito bacana é que tem essa coisa do celular, né? Eu acho que praticamente pioneiro no Brasil nisso, né? Como que foi esse processo? Então, eu estava num programa de televisão no Rio, na TV Brasil, e a Rosane Svartman, que é uma amiga minha, foi convidada, a produtora dela, Racor, para fazer o primeiro programa de celular, o primeiro canal de televisão de celular do Brasil, que era o ITV Móvel. E ela fazia uma série de ficção, era um episódio de 5 minutos sobre um assunto específico. Ela não estava dando conta de produzir tanto material e me convidou. Cabe, você não tem uma história, um personagem que você queira desenvolver, uma série? Eu como balconista de locadora, trabalhando na locadora, eu vivenciei situações muito hilárias, muito engraçadas. Eu sempre anotava num caderninho e falava assim, um dia eu vou fazer um filme sobre essas histórias. Guardava as ideias. Quando ela me convidou para fazer esse projeto, eu falei, cara, é a chance que eu tenho de botar essas histórias como filme mesmo. E aí, eu falei, pô, vai ser legal, vai passar no celular, que é uma coisa nova, é um projeto inovador, mesmo tendo pouco dinheiro, vamos fazer. E todas as histórias eram inspiradas nas coisas que eu vivenciei. Por exemplo, desde um casal que entrou na madrugada na minha locadora pedindo para, posso dar uma zinha ali atrás? Eu, quê? Aí o outro cara também que esqueceu o dinheiro em casa, pagou o filme com maconha, o outro, coisas assim surreais, que você acha que é ficção, que não existe, mas eu vivenciei isso. Sim. E quem trabalha com público, até o cara que trabalha numa farmácia, o cara que trabalha numa padaria, acontecem coisas surreais, assim, altamente cinematográficas. Eu peguei todas essas histórias que eu tinha vivenciado nesses 10 anos de balconista de locadora e resolvi fazer essa série, que foi super legal, assim, inicialmente foi pro celular, depois foi pra internet, depois foi pra DVD, depois foi pra TV, depois foi pra cinema, e um amigo meu falou assim, Cavi, você nem percebeu, mas você fez um projeto transmídia. Eu falei, transmídia, o que é isso? É isso, você trabalhar um mesmo conteúdo, expandir em várias possibilidades. Foi uma coisa que eu fiz totalmente despretensiosa e acabou dando super certo. Foi assim. ganhando
foi ganhando espaço, foi até para os camelôs, do camelô foi para a TV, da TV foi para o cinema. Então um projeto pequenininho, que eu achava que ia ser uma coisa simples, que ninguém ia ver, alcançou uma multidão gigantesca. Eu ia até conseguir ganhar dinheiro. E dizem que o sonho do cineasta também é ter o filme de alguma maneira pirateado, né? Porque isso significa que ele está sendo visto de alguma maneira, né? Eu, por exemplo, eu sou totalmente a favor da pirataria, assim. Eu acho que só é pirateado o filme que é bom. Filme que é ruim, não é pirateado. Então, quando eu vi o meu DVD lá, eu fui lá no camelô lá do centro do Rio, um amigo meu me ligou, cara, vem pra cá agora ver. Eu lembro que eu cheguei assim num camelô, aí tinha um DVD assim do Scorsese, Ilha do Medo, R$5. Tinha um filme do Coppola, Tetro, R$5. E o meu balconista, R$15. Eu falei, pô, tô valendo mais que o Scorsese que o Coppola. Aí tirei uma foto, mandei pro jornal, saiu uma matéria no jornal, 2 dias depois, 3 canais de televisão quiseram comprar a série. Você vê, o camelô, no meu caso, me ajudou. Ajudou, sim, com certeza. Não me atrapalhou. E como que você vê essa questão das telas, né? Porque eu acho que é um espaço excelente essa coisa da distribuição, né? Além do cinema. Se deve lutar pela tela de cinema e também pelos espaços alternativos? Eu acho que assim, eu sou um cara muito curioso e muito antenado do que está acontecendo. Hoje em dia a gente vive uma crise, né? Os cinemas hoje em dia não passam filme brasileiro, ou se passam são só os filmes blockbusters comerciais. Então filmes como o do Luiz Rosenberg, como alguns filmes que eu faço, de vários amigos meus, esses filmes autorais, mais artísticos, eles não têm muito espaço no cinema. Então, assim, lógico que a gente tem que lutar por esse espaço, como o próprio Rosenberg sempre está falando. A gente não pode desistir da tela, a gente tem que lutar pelo nosso espaço nos cinemas. Mas eu acho também que, paralelamente a isso, em vez de você também ficar só lutando e brigando e dando soco na ponta de faca, você tem que pensar caminhos alternativos. Por isso eu começo a pensar na possibilidade de distribuir o filme pela internet. Por exemplo, o Cidade de Deus 10 anos depois, ele vai ser distribuído pelo iTunes em 120 países do mundo. Eu nunca conseguiria chegar a esses 120 países através do cinema, mas pela internet eu vou conseguir. Eu fico pensando também nos celulares, eu fico pensando também TV. Eu acho que hoje em dia a TV é uma grande aliado do cinema. E a gente brigar contra a TV, apesar de a gente brigar esteticamente contra os conceitos da televisão, é um meio atual, assim, por exemplo, documentário é um ótimo lugar para você exibir a TV aí também. Tem os cineclubes, tem a própria, acho que eu até brinquei assim, os camelôs são ótimos distribuidores. Imagina se o Padilha tivesse feito um acordo com os camelôs no Tropa de Elite e ele tivesse ganhado R$1 em cada DVD vendido. Dizem que foram mais de 15 milhões de DVDs vendidos em camelô. Por que a gente despreza isso? Por que a gente vira a cara para isso? Por que a gente não se alia a isso? Em vez de a gente ir contra, a gente tenta usar isso a favor. Tirar o filme é um espaço de distribuição incrível, não né? Tem como. Ele é totalmente pulverizado em um bom sentido. A própria internet, você fica lutando contra a neguinho piratear teu filme, baixar teu filme. Em vez de você lutar contra isso, por que você não tenta se aliar a isso e tentar trazer isso a seu favor? São essas ideias malucas que eu fico tentando pensar e ter, que quem sabe num dia podem se tornar geniais, né? Eu tenho aqui nas minhas mãos 2 projetos, né, do Cavi que a gente vai conversar. O primeiro deles, né, é o Cidade de Deus, 10 anos depois, até vou mostrar aqui para a câmera, né? Conta um pouco sobre esse documentário, né? Que é um retorno, de alguma maneira, lá ao projeto do Nós do Morro. Sim. Que foi toda a questão da preparação dos atores de Cidade de Deus. Como que foi revisitar isso? Qual que surgiu de onde que surgiu essa necessidade de você fazer isso? Então, o meu documentário, Cidade de Deus 10 anos depois, ele, na verdade, ele trata sobre os atores do filme do Cidade de Deus. O que aconteceu com aqueles atores? O que esse filme transformou na vida deles? Porque a maioria eram 200 atores, a grande maioria vieram das favelas ou de grupos de favela, não tinham muita experiência no cinema, alguns não eram nem atores. E como que esse filme, que foi um sucesso no mundo inteiro, mudou e afetou essas pessoas, sabe? Algumas pessoas conseguiram seguir, outras não, outras tão bem, outras muito mal. E eu trabalho com o pessoal do Nós do Morro já há muito tempo. Desde os anos 2000 eu produzo filmes com eles. Porque depois, além deles serem atores, eles começaram a querer também fazer os seus próprios filmes. E com a vinda do digital, né, com a câmera digital, com o projetor digital, essa galera que nunca fez cinema, que normalmente era sempre mostrado no cinema, agora está podendo fazer o seu próprio filme e dar o seu próprio ponto de vista sobre o seu mundo, o seu universo. Então eu desenvolvo um trabalho com essa galera já há um tempo
E eu comecei a conhecer esses atores no dia a dia lá no Vidigal, a maioria do filme do Cidade de Deus vieram do Vidigal, e eu comecei a perceber que o filme realmente tinha influenciado muito na vida deles, tinha abrido uma porta nova, uma perspectiva de mundo novo para eles, e alguns tinham conseguido se aproveitar bem, outros não. E eu achava que dava um bom filme. Eu me juntei ao Luciano Vidigal, que é um outro ator também, que participou do primeiro filme, que hoje em dia produz filmes comigo, faz filmes comigo. A gente junto resolveu revisitar o Cidade de Deus e entender como é que é isso, né? Como é que é lidar com sucesso, será que a arte consegue mudar a vida de alguém? O próprio filme termina com uma frase assim: será que uma obra de arte é capaz de transformar a vida de alguém? Diz aí. Ou seja, é uma questão que eu vivo dia a dia, sabe? Eu acredito muito que a arte é um excelente instrumento de transformação, mas será que muda mesmo? Será que essas pessoas conseguiram mudar ou não? Como é que é isso? Então, o filme foi uma busca, assim, foi uma procura de entender isso, sabe? Eu não sabia o que eu ia chegar, o que eu ia... o que eles iam passar para mim. E a gente percebeu isso, assim, como que a arte pode ser um instrumento de transformação muito forte, assim, principalmente para essa galera mais pobre também, que às vezes tem influências do tráfico, do crime na família e tal. E como é que é trabalhar com isso, assim, mais especificamente? Levar o cinema, ver as pessoas que talvez nunca tiveram contato com isso, vendo o cinema e produzindo, inclusive. Né? É emocionante. Então, Deve ser, com certeza. Uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, que foi onde eu comecei, foi no Cineclube, sabe? Eu tinha um projetor digital, eu tinha uma tela branca, assim, um pano branco e uma caixa amplificada, que era o meu cinema portátil. Eu comecei a fazer primeiro lá na Cavide, depois eu comecei a levar em vários outros espaços. E comecei a ir nas favelas. E quando eu montava a tela lá e passava um filme, assim, ou um documentário, ou um curta-metragem, eu percebi que o olho da galera brilhava, assim, sabe? Era uma coisa nova que eles não conheciam, sabe? Eu sentia que eles queriam conhecer aquilo, eles tinham curiosidade. Eu estou fazendo um filme agora até com índios, a gente fez lá uma projeção. Você vê que o cinema é mágico, sabe? Ele desperta, assim, uma curiosidade incrível, e que às vezes a televisão não tem tanta essa força. Então eu comecei a querer mostrar esses filmes para essa galera. Lógico que cada lugar eu exibia um tipo de filme, sabe? Por exemplo, eu procurava filmes que eles se identificassem, que eles se vissem na tela também. E a partir daí você começa a apresentar um novo mundo para essas pessoas, sabe? E depois de um certo tempo eles querem começar a fazer também aquilo, eles não querem só ver. Então acho que assim, até brinco que às vezes para você virar cineasta, um ótimo forma de começar é montando um cineclube, que a partir dali, eu até vejo essa galera do cinema novo, dos anos 70, 60, não tinham faculdade de cinema nessa época, eram nos cineclubes, eram nas cinematecas, onde as pessoas viam filmes, né? Discutiam os filmes e a partir daí tinham ideias para fazer os seus próprios filmes. Então eu tenho muito vontade, assim, além de fazer, de mostrar os filmes, assim, sabe? Então essa coisa de cineclube, tipo, o meu sonho é ter um canal de televisão, assim, que eu possa exibir meus filmes, discutir os filmes. Então, também é uma questão que eu fico muito atento, assim, e fico querendo desenvolver também. Por que Cidade de Deus tem essa sombra tão grande, sombra no bom sentido, né? Mas por que ele é tão importante para o cinema nacional? Claro, né, teve grande repercussão internacional, as coisas assim, mas por que é interessante revisitar ele, na sua opinião? Então, eu acho que assim, eu sei que o filme Cidade de Deus, ele mostrou um lado muito negativo, né? Muito violência e tal. Isso repercutiu no Brasil e no mundo inteiro. Às vezes eu vou para outro país, o pessoal acha que o Brasil é como se fosse lá o que aparece no filme. Isso é muito ruim. Tem cineastas que odeiam o filme porque é muito violência estetizada. Criou até um subgênero, favela movie, né? Do lado exatamente. De fora. A estética da fome, tem todos esses termos. Mas eu acho que eu vejo um outro lado também super positivo. Por exemplo, esse filme foi lançado em 2002 e influenciou uma geração. Eu até falo no final do filme, ele influenciou muitos realizadores, pessoas das comunidades, das favelas, a quererem também fazer seus próprios filmes. Inclusive pelo fato de querer mostrar, eles eram contra, assim, por exemplo, muitas pessoas da Cidade de Deus odiaram o filme, assim. E essa raiva, essa vontade de, eu quero mostrar como que é mesmo, eu não quero aceitar o que ele mostrou. E começaram a querer fazer filme, entendeu? Então eu acho que esse cinema que vem da favela, que vem da periferia, que vem do povo mesmo, da pessoa humilde, surge nos anos 2000 com a chegada da câmera digital, dos projetores digitais, e o Cidade de Deus teve uma força, influenciou muito essa galera a fazer cinema também. Então eu vejo hoje em dia, assim,
cineastas como Luciano Vidigal, que já estão há 15 anos fazendo cinema, que ainda é muito pouco tempo para criar uma cinematografia assim desenvolvida, um cinema sólido, ainda, a cinema de periferia ainda é uma coisa muito frágil ainda, mas o Cidade de Deus influenciou muito essa galera, assim, pela frente das câmeras, depois por trás das câmeras, e eu acho que tem essa importância também, eu acho, assim, além de todo esse sucesso que ele fez. E o segundo projeto que a gente tem aqui hoje é o Dois Casamentos também, né? O filme do Luiz Rosenberg. Como que foi fazer esse trabalho, né, com ele, fazer enfim, trazer toda essa espiritualidade que ele tem, né, bastante forte já, inclusive veio aqui no Cine Federal, né? Explica pra gente como que foi fazer a produção desse filme. Para mim, assim, foi uma experiência muito emocionante, assim, uma coisa muito legal, muito enriquecedora. Porque o Rosenberg é de uma outra geração, né? Ele tem 70 e poucos anos e tal, vem de uma geração pré-cinema novo, né? E eu venho de uma geração nova, assim, do cinema digital. Então esse embate, assim, entre a equipe que não passava de 30 anos de idade, com um grande artista, criador, pensador de arte, de cinema, acho que um ensinava para o outro, sabe? A gente aprendia muito com ele e ele aprendia muito com a gente. E essa troca, eu acho que eu posso dizer que foi a maior riqueza, assim, o maior prêmio que esse projeto trouxe para todos nós, sabe? Ele, pensando um cinema agora mais simples, no sentido assim técnico, com equipe reduzida, filmando em digital, e a gente com essas ideias todas dele, revolucionárias, de cinema, de autor, e de pensar o cinema de uma forma poética, de uma forma esquecer a coisa de mercado, de público, de pensar o cinema como arte, assim, sabe? Eu confesso que depois desse filme, assim, eu me repensei totalmente como artista, como é ser artista, como é pensar a arte, assim. Mexeu comigo muito, assim, na minha cabeça, no meu coração, assim. E eu sinto que eu saí mais fortalecido, assim. Eu me saí mais inteligente e um pouquinho mais artista, assim. Eu aprendi muito com o filme. É um filme muito pequeno, muito simples, mas muito honesto, assim. Que, assim, uma força, assim, uma honestidade muito forte, assim. Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai adorar, mas o importante é que é um filme, assim, muito verdadeiro, assim. Isso eu acho que as pessoas vão perceber. Eu vejo essa ponte de conexão entre, talvez, né, a geração mais recente e a outra geração, né, do cinema, do cineasta, que é justamente essa: faça o filme, né, não importa, de alguma maneira, faça com que ele exista. Eu vejo uma coisa também, eu observo uma coisa muito interessante, que assim, no início do cinema novo, assim, por exemplo, Glauber Rocha fazendo Deus e o Diabo, o Nelson Pereira fazendo Vidas Secas, as equipes tinham 6, 7 pessoas, cada um fazia várias funções. E aí, depois, com o tempo, isso foi se perdendo. As equipes hoje em dia têm 70 pessoas, mega produções. E esse cinema novo que está surgindo, esse baixo orçamento, não é nada de novo. Acho que é uma volta, é um movimento circular. A gente está voltando ao que o pessoal fazia nesse cinema autoral, marginal, nesse cinema, cinema novo, no início mesmo, assim. Só que a gente está fazendo de uma outra forma, e influenciado por eles também, assim. Então, assim, é uma volta a esse cinema simples, de alma, que o mais importante é uma boa história, são bons atores, não é o efeito, não é a câmera de melhor qualidade ou a película, o que importa é o conteúdo, não é talvez a técnica, né? Não sei. Não, claro, com certeza. Minha opinião. Sim. Este foi, né, o Cinema Segundo Cavi Borges. Muito obrigado por ter vindo aqui também hoje. Saí com vontade, espero que quem tenha visto o meu programa tenha saído com vontade de pegar uma câmera e fazer um filme de alguma maneira, né? Pensar. Acho que essa é a sua mensagem incrível que você traz aí pro nosso cinema de alguma maneira. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Valeu. O Cine Federal de hoje fica por aqui. Vejam os endereços aqui embaixo, né, onde você pode assistir esse e outros programas e também curtir a nossa TV nas redes sociais. Eu fico por aqui, um grande abraço, até breve.